Fala galera, e aí? Beleza? Tudo certo? Tranquilo? Bom, vamos para a nossa aula aí. Hoje vamos falar sobre migrações internas. Já tivemos a aula aí sobre processos migratórios e agora migrações internas dentro do nosso país, certo? Nós vamos começar com o principal fluxo migratório histórico no Brasil, que é o êxodo rural, né? Então é quando grande parte da população do campo sai desse campo e vai para a cidade. Esse processo começa a ser muito intenso no Brasil a partir da década de 40, 50, 60. Então ele vai se intensificando com o passar do tempo. E aí nós temos algumas causas que fazem essa galera sair em grande parte do campo e ir para a cidade. Lembrando, ele começa a ser mais intenso a partir de 40 e vai ficando intenso até a década de 80, 90, quando esse fluxo ele diminui, certo? Ele ainda é um processo, no entanto ele não é mais tão intenso quanto já foi. Por que a galera sai do campo? Inicialmente aqui temos motivos de repulsão desse campo, como baixos salários. A procura por salários melhores na cidade era uma realidade. Em 64 foi implementado o Estatuto do Trabalhador Rural, que obrigava os produtores rurais a pagar 13º, férias, direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais. Grande parte desses agricultores, ou por não terem condições, ou porque não queriam mesmo, dispensam grande parte dos seus trabalhadores e estes vão para a cidade, tá? No campo você tem a falta de escolas, é uma dificuldade de escola, uma dificuldade de acesso à saúde, farmácia, remédio, ligada ao dinheiro também. Então a escassez desses recursos no campo é muito grande, coisa que na cidade você já vai ter de maneira mais expressiva. E dentro da própria cidade você vai ter a indústria, né, que vai atrair essa galera para a cidade, vai chamar o grande parte do trabalhador. A partir do governo de JK, isso se torna muito intenso no Brasil, e a galera vai saindo desse campo. Esse campo passa também por um processo ainda maior de concentração de terras, né, onde poucas pessoas vão comprando as terras e ficando com propriedades cada vez maiores, o pequeno vai perdendo espaço e vai vendendo, e a própria mecanização do campo, né, vai tendo menos oferta de emprego no campo, com menor oferta, esse cara vai para a cidade, além do que a gente chama de vislumbre urbano, que é o cara achar que na cidade a vida dele vai ser muito melhor. Na verdade, não necessariamente isso acontece. Na maioria das vezes, sim, mas não é uma realidade total, beleza? Consequências desse êxodo rural, dentre algumas delas. As cidades crescem rapidamente, porque esse êxodo rural é muito intenso, sai muita gente do campo e vai para a cidade. E as cidades crescem de maneira rápida, desordenada. Lembra lá que a gente já falou sobre isso, que é o tal do macrocefalismo ou macrocefalia urbana, principalmente população mais pobre que sai do campo e vai para a cidade. Aí você vai ter o aumento das favelas, você vai ter o aumento de desemprego, a falta de qualificação desses trabalhadores é muito grande, então os salários são muito baixos. Então você vai tendo um crescimento dessas cidades ruim, ligado muito ao próprio êxodo rural. E no campo, a diminuição da população do campo automaticamente diminui a mão de obra, diminui a produção. Apesar de você ter mecanização agrícola, essa mecanização não é para todos. E mesmo assim, apesar da mecanização, a produção por um tempo cai. Agora ela sobe absurdamente, mas por um tempo ela diminui, tá? Então é o fluxo mais importante do nosso país. Depois, você tem uma ideia aqui, só para ilustrar, né? O cara sai do campo, mão de obra barata, sem qualificação, quando ele vem para a cidade, a maioria das vezes a vida dele não melhora, continua o mesmo tipo de trabalho, só que agora urbano, né? Outras migrações importantes dentro do Brasil, vamos lá. Ciclo da borracha, final do século XIX, início do século XX, ali 1870, 1880, né? Até basicamente 1910, 1915, por ali. É um período de grande ocupação da região norte do Brasil, na região da floresta amazônica, para a produção da borracha. Foi muito nordestino para a região norte durante esse período aqui, então é um fluxo importante nesses 30, 40 anos aí. Depois, o fluxo mais importante que a gente tem no Brasil de região para região é de nordestinos para a região sudeste. Se você olhar nesse gráfico, aqui, nesses mapas aqui, ó, você vai ver, década de 50 e 60, principal fluxo, ó, nordeste para a região sudeste. Década de 60 a 70, maior fluxo, nordeste para sudeste. Década de 70 e 80, ainda nordeste para sudeste.
Esse fluxo é muito intenso, começa aqui com o processo de industrialização, JK, vinda de grandes empresas, multinacionais, gerando muito emprego e tal, na região sudeste. Essa galera vai para lá, porque a região nordeste, lembrando, região muito pobre, uma qualidade de vida muito baixa, seca muito intensa. Então essa galera vai para o estado mais rico, para a região mais rica, que é a região sudeste, o estado de São Paulo. Como que essa galera ia? A maioria delas ia com o famoso pau de arara, moçada. A galera montava num caminhãozinho desse, viajava 6, 7, 8, 9, 10 dias até chegar ao estado de São Paulo. Principalmente ali na Grande São Paulo, região onde as grandes montadoras se instalaram, Grande ABC e tudo mais. Certo? Bom, além desse fluxo muito importante, tivemos também a construção de Brasília. E aí você tem uma setinha aqui para a construção de Brasília, ó, década de 50, 60, construção de Brasília. Aqui 60, 70 você tem também construção de Brasília. Brasília foi ocupada muito por nordestinos que ajudaram a construir a capital federal. Só que eles não moram em Brasília, eles moram em regiões administrativas, cidades ao redor de Brasília. Ceilândia, Gama, são áreas mais pobres, onde essa galera mora. Porque em Brasília teve uma elitização da ocupação e tal, mas é uma região importante de ocupação e de recebimento de pessoas. A construção de Brasília levou muita gente para o centro-oeste brasileiro, e a partir da construção dela, esse centro-oeste começa a ser ocupado. Tá? Capitais e regiões metropolitanas sempre vão receber muita gente, sempre receberam, na verdade, as principais capitais, as principais cidades, elas recebem um fluxo muito grande. No entanto, existe um processo de desmetropolização. Tem uma galera saindo das grandes cidades devido à violência, ao inchaço urbano, ao trânsito. Cidades caóticas estão indo para o interior, cidades menores, cidades médias, mas ainda as capitais e regiões recebem muita gente. Outro fluxo importante a partir da década de 70, esse fluxo aqui, ó, começa aqui 60 e 70 e continua aqui, ó, 70, 80 até hoje, que é a fronteira agrícola. Expansão da agricultura para o centro-oeste brasileiro, principalmente ligada à soja, tá? A soja é um produto de clima frio, era muito plantada aqui, ó, no sul do Brasil. Quando a Embrapa faz a tropicalização da soja, ela passa a ser produzida em clima tropical. Os sulistas saem então da região sul e se direcionam para a região centro-oeste. Mato Grosso do Sul, Goiás, e começam a plantar em grandes propriedades e começam a produzir absurdamente. Esse fluxo é comum até hoje. Só que os sulistas, a galera que saiu do sul, principalmente do Rio Grande do Sul, foram e ocuparam a região centro-oeste de maneira muito efetiva. São os grandes produtores rurais da região. Hoje tem um fluxo muito grande de mão de obra qualificada indo para lá, até da nossa região sudeste. Tá? Engenheiros, agrônomos, zootecnia, médicos, dentista, tudo quanto é tipo de profissão com qualificação, continua indo para a região centro-oeste, que é uma área de dispersão de capacidade de crescimento muito grande, e tudo isso começa com o avanço da fronteira agrícola. Beleza? Bom, depois temos aqui as chamadas migrações pendulares, que é um fluxo muito comum no Brasil. Até então, nós colocávamos como migração pendular todo o fluxo que vai e volta, vai e volta. Então o trabalhador mora no subúrbio e trabalha no centro da cidade. Esse fluxo era chamado de migração pendular. Só que o IBGE delimitou recentemente que migração pendular é de uma cidade para outra. Então, por exemplo, o cara trabalha, ele mora em São Paulo e trabalha em São Caetano, numa indústria lá. Esse fluxo de uma cidade para outra, ir e vir todos os dias, geralmente transporte coletivo e tudo mais, é a migração pendular. Então é fluxo limitado, vai e vem, e agora especificamente de uma cidade para outra, tá? Transhumância, ou também chamada de migração sazonal, acontece por questões climáticas. Por exemplo, durante muito tempo, esse fluxo diminuiu um pouco, mas era muito intenso, nordestinos que saíam da seca e vinham para o estado de São Paulo trabalhar no corte da cana, colheita da cana. Isso foi muito intenso no Brasil. Por que esse processo acontecia? Porque na época da colheita da cana aqui, era seca na região nordestina. Como tinha seca, faltava emprego, os caras vinham para cá. Com a mecanização agora da cana, esse processo de automatização e tal, diminuiu muito o emprego. Então diminuiu muito a vinda desses imigrantes para cá. Mas a sazonalidade desse processo era muito intenso, ok? Migração de cérebros. É uma migração muito comum
onde países, às vezes subdesenvolvidos e principalmente emergentes, produzem uma mão de obra qualificada em suas faculdades públicas, em seus centros de pesquisa, e a hora que essa mão de obra qualificada está pronta para o mercado de trabalho, geralmente ela é levada fora do Brasil ou fora do seu país para ocupar cargos em grandes empresas no mundo. Então, o país que tem a fuga de cérebros, ele toma um prejuízo muito grande, porque ele formou aquele cara, ele gastou, deu educação para ele, principalmente pessoas formadas no ITA, na USP, Unicamp, o Fiscar, nas grandes faculdades do Brasil, eles saem muito do nosso país e são um prejuízo para nós, tá? Porque eles frequentaram faculdades públicas, quando vão começar a gerar emprego, renda, conhecimento, desenvolvimento técnico no Brasil, eles vão para outros países. Isso também é uma questão de se analisar o porquê que eles saem, né? Você falta oportunidade de emprego também para essas pessoas aqui dentro, isso é muito ruim para países como o Brasil. E por último, uma migração também importante internamente, que é a chamada migração de retorno, que é essa galera que veio aqui, ó, principalmente do Nordeste para o Sudeste. Na verdade, eles nunca abandonaram o Nordeste na cabeça deles, eles vieram por uma condição econômica. Só que eles mantêm a sua tradição, mantêm a sua língua, mantêm sua cultura, mantêm a sua estrutura. A cidade de São Paulo é a cidade mais nordestina, fora do Nordeste. Tem muita cultura nordestina lá, feiras, rádios e tudo mais no Nordeste. Agora, esses caras, eles vêm para cá para trabalho geralmente de baixa qualificação. Quando você tem um crescimento do Nordeste a partir do governo Lula, no governo Dilma, que eles levam políticas públicas mais efetivas para essa região, o Nordeste cresce muito mais que o Brasil durante vários anos aí, gerou muito emprego. E muitas vezes a população que estava em São Paulo fazia empregos básicos aqui, empregos simples, com baixos salários. Ele vê que lá no Nordeste ele pode agora ocupar esse mesmo cargo, esse mesmo salário numa outra empresa, só que lá no Nordeste. Então eles voltam. Então essa migração de retorno, ela passa a ser muito importante, só que assim, a quantidade de pessoas que vieram ainda é muito, mas muito maior do que as que voltaram. Só que hoje essa diferença ela é menor. Tá? Então é uma migração de retorno aí importante no nosso país. Beleza, moçada? Essa aula é importante, gravem esses assuntos aqui, esses conceitos, estudem. Qualquer dúvida, questionamento, é só mandar aí, beleza? Curte aí, dá um like, compartilha, segue no canal e tamo junto. Beleza, moçada? Bons estudos, aquele abraço, valeu!